Boa tarde, estamos no dia 14 de dezembro de 2019. Esse é o podcast que eu denomino Filosofia e Felicidade. O livre pensar faz uma vida melhor. Eu sou Tiago Campos de Oliveira. Eu gostaria de falar nesse áudio acerca de uma reflexão sobre o prazer. Todas as pessoas têm focos de prazer. E, em tese, espera-se que a expectativa desse prazer deve ser uma expectativa razoável, deve ser uma expectativa dentro de certa norma. Se eu gosto de comer e isso me dá prazer, o prazer enquanto objeto para a minha pessoa enquanto sujeito deve ser de uma proporção tal que não traga problemas para a minha saúde física, mental, emocional, social, ambiental e até espiritual. Então esse seria um prazer, entre aspas, normal, um prazer, entre aspas, proporcional. Contudo, há pessoas que, por esta ou aquela dinâmica, por este ou por aquele problema, por este ou por aquele motivo, que pode estar dentro da história de vida, da personalidade, da forma de lidar com problemas, na construção de suas ideias diante do mundo, há pessoas que, por vários motivos, dão a certo objeto de prazer uma importância ou uma expectativa maiores do que o que seria normal. Dão a esse objeto de prazer uma importância e uma expectativa mais altas do que a que costuma ser saudável para a maior parte das pessoas na nossa cultura. Então podemos dizer que há dois grupos de pessoas em termos de formas com as quais ela se relaciona com prazer. Há quem se relacione com prazer de forma moderada, razoável, saudável, e há quem se relacione de forma desproporcional, pouco razoável, pouco saudável. Podemos afirmar também que para esse segundo grupo, aquele objeto de prazer é fonte de um prazer maior em relação a outros objetos de prazer que porventura essa pessoa tenha. Por exemplo, vou usar o mesmo exemplo do grupo anterior. A pessoa gosta de comer. Então, fica registrado na psique, na mente daquela pessoa, de que aquele objeto de prazer, que é a comida, é significativamente mais importante para a vida dela do que outros objetos de prazer, quaisquer que eles sejam. Ok. Isto posto, neste cenário, tudo que A, estressar o indivíduo e B, acenar como uma privação possível desse prazer, ganha uma proporção muito maior para o segundo grupo do que em relação ao primeiro grupo. Se eu gosto de comer e minha relação com a comida é uma relação dentro da norma, saudável, a privação desse prazer de comer vai ser muito menos impactante para mim em comparação com que se eu fizesse parte do grupo que gosta de comer de forma pouco saudável e desproporcional. Então,
Tudo que assinar com uma privação de um prazer desproporcional gerará um estresse muito grande. E se nós entendermos estresse como desprazer, haverá uma tendência a que, se a pessoa do grupo que se relaciona com o prazer de forma desproporcional se sentir estressada por outros motivos, haverá uma tendência a que ela dê uma importância ainda maior do que o que ela já costuma dar, exageradamente, ao objeto de prazer. Aumentando assim ainda mais a proporção desse objeto e o impacto que ela tem em seus sentidos, em sua psique. O prazer desproporcional, gente, ele não faz a pessoa, ele não faz a alma da pessoa esquecer que ela tem responsabilidade, ou seja, ela tem que admitir a habilidade de resposta a responsabilidade, habilidade de resposta, habilidade de resposta. Esse prazer desproporcional não faz com que ela esqueça, em maior ou menor grau, ela sempre lembra, de que, no fim das contas, apenas ela pode fazer algo para mudar essa relação disfuncional com esse objeto de prazer. Contudo, a ameaça de privação desse objeto de prazer ou o estresse que faz com que esse objeto de prazer tenha uma importância muito maior, hipnotiza, cega, embota o entendimento, a visão, a compreensão que a pessoa tem sobre essa disfunção. Então, isso explica, muitas vezes, pessoas terem péssimos hábitos, como de fumar, como de beber em excesso, como de usar drogas, como de comer em excesso, como o de abusar da própria saúde, perder noites, etc. É óbvio que existe socialmente a informação disseminada em senso comum de que esses hábitos são disfuncionais, são pouco saudáveis, e ela se pauta, se comporta, se referem a esses hábitos como se assim não fosse, como se não fosse dessa forma. É o usuário de drogas que nega que tem um problema, é o etilista, né, vulgo alcoólatra, que nega que tem um problema, é o compulsivo por comida que nega que tem um problema. Então, o objeto de prazer, que costuma ter uma proporção maior do que o que teria para uma pessoa saudável, se esse objeto sofre ameaça de vir a ser privado, ou seja, se a vida traz a pessoa para circunstâncias onde ela se sente ameaçada de não ter aquele objeto, a exemplo de uma pessoa que quer comer um fast food, ela é compulsiva e aí a família não deixa, ou se ela está muito estressada, precisa compensar o desprazer do estresse com o prazer que já lhe é habitual. Se a pessoa não consegue se posicionar claramente diante disso, ela será envolvida, provavelmente, por uma relação patológica, doentia, do ponto de vista da saúde, com esse objeto de prazer. Isso é muito comum no nosso tempo, onde a maior parte das pessoas, infelizmente, não está conseguindo ter responsabilidade no sentido de habilidade de resposta, resiliência, com relação aos principais desafios do dia a dia, com relação aos principais desafios da vida. Vejamos então o que é que acontece. Na pessoa saudável, quando uma pessoa saudável quer mudar um hábito, o que é que ocorre? Ela pode não ter claro na mente dela no primeiro momento, é uma zona negra, que ela quer mudar esse hábito. Mas a ideia de porvir, a ideia de mudança, a ideia de transcendência, de transformação, ao meu ver, ela é inata a todo ser humano. Então há uma espécie de centelha da transformação dentro da alma de todos os seres humanos. Mesmo que ele conscientemente, egoicamente, digamos assim,
ele ignore isso. Então, digamos que nesse momento a ideia de transformação está numa zona negra. Depois de um tempo, a pessoa saudável começa a ter noção de que ela quer mudar esse hábito, mas não está muito bem claro, muito bem elaborado na mente dela. Ela só vai saber que não esteve claro no momento que estiver claro. E ela conseguiu olhar para o passado. Então ela passa a ter noção. Então já evolui de uma zona negra, de ignorância, para uma zona cinzenta, de noção. A partir daí, quanto mais a pessoa conhecer sobre si própria e como ela se relaciona com esse hábito, ela passa a aspirar, não apenas ter uma noção, mas a aspirar essa mudança de hábito. Essa é uma zona clara. Deixou de ser uma zona cinzenta para ser uma zona clara. E a partir do momento que ela consegue efetivar uma transformação profunda daquele hábito ou de qualquer traço da natureza dela, essa zona clara passa a ser uma zona luminosa. Quando a pessoa está numa zona luminosa, aí ela percebe o quão mais ampla era a escuridão que a envolvia enquanto ela ainda estava na zona negra. E aí a zona clara que ela estava passa a ser uma nova zona negra e o processo todo se repete. Essa é a dialética da transformação psíquica, no meu ponto de vista. Isso eu estou me referindo à pessoa saudável. Quando a pessoa tem uma relação com objeto de prazer que não é saudável, com hábito que não é saudável, o que ocorre? Ela não consegue sair da zona negra ou da zona cinzenta. Por quê? Porque quando ela tenta sair, quando a centelha da transformação empurra ela para sair da casca do ovo, da zona negra, para começar a ter uma noção de que ela precisa mudar alguma coisa, instintivamente, o temor da proporção que a privação desse prazer vai tomar quando ela se privar desse prazer, embota a pessoa, freia a pessoa, anestesia a pessoa. Isso torna-se um processo de transformação encerrado em si mesmo, onde a pessoa anda em círculos. É um processo circular. E aí ela fica presa dentro de uma zona cinzenta de si própria. Esses são os buracos negros psíquicos. Os buracos negros mentais. Eles sugam a luminosidade que está ao redor. Esse é o conceito de buraco negro na astronomia, até onde eu sei. Posso estar errado. E eu estou fazendo essa transposição para a visão psíquica de buraco negro. Então, dando seguimento a essa linha de raciocínio, podemos afirmar que o saudável, ele transcende, ele ascende através, ele ascende além, há uma ascensão através, ele transcende o medo do incômodo que a falta daquele prazer viria a trazer e evolui. No caso do não saudável, por que existe esse embotamento, essa hipnose a que eu me referi? Eu acredito, e a minha inspiração diz, minha intuição diz, que nós tendemos a rejeitar o que nos incomoda. Simples assim. Há uma tendência instintiva do ser humano a evitar o desprazer. Isso é avaliado, analisado por diversas filosofias e abordagens científicas da psicologia, dos estudiosos do comportamento e empiricamente, né, vivencialmente, isso é visível. Nós podemos constatar isso nas pessoas. Então, nesse caso, o medo de perder a relação de prazer torce, no sentido de torcer, a força motriz inata a cada ser humano, em centelha, que faz com que ele saia da zona negra e passe a ter noção, vá para a zona cinzenta, de que ele precisa transformar aquele hábito. O medo de perder essa relação de prazer, o medo do desprazer que isso provocaria, é maior do que a vontade de avançar. No fim das contas, é isso que diferencia uma relação de prazer saudável entre um sujeito e um objeto de prazer
com uma relação de prazer não saudável entre um sujeito e um outro ou um mesmo objeto de prazer. Assim sendo, podemos afirmar também que essa energia mental, essa energia psíquica, não direcionada na pessoa que tem uma relação não saudável com o objeto de prazer, não direcionada para a transformação, naquele processo circular de não se transformar, de andar em círculos, de tentar diversas vezes mudar de hábito e não conseguir. Um exemplo muito comum é com a alimentação, né? Quantas pessoas tentam fazer dieta, mudar de hábito e não conseguem. Como se nunca tivessem tentado nada, né? Então essa energia não direcionada, ela se transforma em sintomas psíquicos e, na minha visão, até físicos. Que é quando surgem sintomas no corpo que não tem uma causa, uma etiologia localizada no corpo. Então supõe-se que a causa e a etiologia está localizada na pessoa, claro, no indivíduo, no sujeito, mas não necessariamente no que nós chamamos de corpo biológico ou corpo físico, mas no corpo mental ou qualquer outro nome que se queira dar, né? Então essa energia não direcionada, ela pode se transformar em sintomas psíquicos, a exemplo de angústia, ansiedade e depressão, que são os mais comuns, e em outras doenças mentais e físicas, né? Isso pode explicar também, gente, o seguinte fenômeno. Mentes claras, pessoas inteligentes, pessoas culturalmente esclarecidas, rejeitarem, negarem e até disfarçarem uma relação disfuncional com objeto de prazer. Então, quem nunca ouviu dizer, vamos pegar como exemplo mais uma vez a comida, uma pessoa esclarecida, né, minimizar, dizer que ela não tem problema nenhum, que aquilo é normal, que isso não é problema de saúde, que está tudo certo com ela. Ela acredita naquilo, ela não está enrolando, não está disfarçando, não está mentindo. Ela está na zona negra, ela não está enxergando o que está além, né? Então, isso explica esse fenômeno. A gente comenta, não entendo como fulano consegue insistir nisso, ele nega, né? Diz que não é nada, não enxerga. Realmente ele não enxerga. Então, a gente tem que fazer um grande esforço de empatia para se relacionar nesse aspecto com as pessoas queridas que têm um objeto de prazer compulsivo ou quem tem um mau hábito e quer mudar, e não sabe que precisa mudar. A angústia, gente, ela vem tanto da não satisfação dos sentidos sobreutilizados, digamos que os objetos de prazer sejam objetos de satisfação dos sentidos, como do próprio medo em si de não vir a satisfazê-los. Abre parênteses, pela ausência do prazer associado. Então, a angústia vem da não satisfação em si e da ameaça da não satisfação, que em si já é um problema. Olha que coisa, né? Então, em resumo, a pessoa que tem uma relação disfuncional com o objeto de prazer, ela busca o prazer. Se ela tem um estresse de vida qualquer, ela vai tender a buscar um prazer para se compensar. Se há uma ameaça de que esse prazer não vai estar disponível, isso gera mais estresse ainda e agrava o medo da pessoa permanecer sem esse objeto de prazer. E essa ameaça da ausência do objeto de prazer gera ainda mais estresse. Então, psiquicamente, o que é que pode acontecer? Um curto-circuito, um apagão. Para de se transmitir, de fluir o processo de mudança. E a pessoa fica embotada, hipnotizada, anestesiada e cega e não enxerga que aquilo é um problema. O que é que costuma acontecer com as pessoas queridas que convivem com outras pessoas que estão nessa situação? Uma sensação de angústia enorme, porque quem está de fora, entre aspas, consegue enxergar esse processo muitas vezes. E não basta dizer para a pessoa. O processo de transformação não tem a ver com simplesmente ouvir falar do problema. Ela tem que processar aquilo dentro da mente dela de forma que traga um sentido novo para ela. Nesse sentido, o auxílio de tudo que fizer ou que puder ajudar essa pessoa a refletir sobre o processo, refletir sobre si, é essencial. Profissionalmente, por exemplo, temos a psicoterapia. Não profissionalmente, temos, por exemplo, a possibilidade de conversar com a pessoa sem crítica, sem julgamento, mas também
sem se abster de tentar ser incisivo em alguma técnica para ajudá-la, em falar algo, em dizer algo, em fazer algo para ajudá-la. Nesse contexto, a religião ajuda, traz alívio. O tratamento médico, muitas vezes, também traz alívio, ajuda. Mas vai ser a própria reflexão da pessoa, no fim das contas. Ela tem que chamar a responsabilidade para ela, que vai tirar ela da parte dessa galáxia mental que eu cunho, não sei se outra pessoa cunha também, de buraco negro psíquico. Então, gente, nós devemos tratar a mente, a própria mente, a mente das pessoas, como deve ser a relação do jardineiro com um jardim. Ele deve plantar as sementes em um terreno fértil que tenha recursos internos importantes. Ele tem que ter tempo, ele tem que ter ânimo, ele tem que ter vontade, esse jardineiro, coisas que são internas a ele, que estão dentro dele. Ele tem que ter recursos externos, em terceiro lugar, como água, alimento, clima, ambiente, né? Temos uma tríade, tem que ter um bom terreno para colocar a semente, recursos internos à pessoa que vai cultivar, recursos externos à pessoa que vai cultivar, para que assim haja o quarto elemento, que é a transformação em si, que é para aquela semente vir uma muda, aquela muda vira uma árvore, por exemplo. Então esse é o processo. Então quando uma pessoa ela vive com responsabilidade, a grandeza de dar sentido ao prazer que se tem, ou seja, quando você tem um objeto de prazer e você vive o objeto de prazer e vive o prazer enquanto sujeito por estar usufruindo desse objeto de prazer com responsabilidade, ou seja, quando você se transforma para melhor diante dessa relação, você está sendo, ser como verbo intransitivo. Uma visão ontológica da saúde, portanto. Nesse caso, a gente pode afirmar que a alma da pessoa está sendo lastreada por si própria. O que dá prazer e sentido à vida dela é ela mesma e sua existência, e seu ser. Ela não precisa se basear numa relação disfuncional com objetos externos de prazer para que a vida dela tenha prazer. Então, essa é uma visão existencial do processo de saúde. Podemos afirmar também que quando uma pessoa não tem essa responsabilidade que eu mencionei, o que acaba acontecendo? Ela transfere a realização. O que é realização, gente? Lisação. Podemos afirmar que é uma lise da rea. Lise quer dizer quebra. Rea, realidade. Então é uma quebra da realidade em relação a certo objeto. Se afirmarmos que a verdadeira realidade, digamos assim, é uma relação saudável com o objeto, a pessoa que não tem responsabilidade, ela não tem realização. Ela lisa com a realidade. Ela quebra com a realidade verdadeira. Ela não está sendo um objeto de prazer. Ela está tendo um objeto de prazer. Aquele objeto não pertence a ela. Ela não está sendo lastreada por si própria. Ela está sendo lastreada pelo meio em que ela está. Então, o que é realizar, gente? Rea é o objeto, lise é a quebra. Quebrar o objeto significa transformar. Também vem de realis, que significa verdadeiro. Então, a palavra realizar remete a simplesmente ser. E o ato de se ser é necessariamente um ato prazeroso. Nossa cultura racional e linear, que leva A até B, infelizmente conferiu à palavra ser um aspecto transitivo. A gente tem que ser alguma coisa. Mas nessa perspectiva que eu estou mencionando aqui, não.
Devemos fazer um esforço de reflexão sobre isso para poder ascender acerca dessa realidade e além dessa realidade. E isso é o verdadeiro processo terapêutico, né? Terapia vem do grego terapeia, acho que se menciona assim, que significa ato de curar. Pode vir do terapon, que significa aquele que serve, e terapeutien, ou terapeunin, que significa curar e tratar. Então, tudo que vier a promover um passo adiante nessa caminhada para a verdadeira transformação em qualquer ser humano é terapêutico. E o ato de se exercer a terapia, lato sensu, de maneira sistemática, é o que nós chamamos de clínica. Então, nesse sentido, a clínica, enquanto conceito, nesse caso, fechado em si própria, é necessariamente algo que traz benefícios para a alma do sujeito. Então, nesse primeiro podcast do que eu denomino o canal Filosofia e Felicidade, o livro Pensar para uma Vida Melhor, eu venho a trazer essa reflexão acerca da saúde e do entendimento da saúde como uma clínica dos objetos de prazer. Uma busca da melhora do ser humano através do entendimento das suas relações com o objeto de prazer. Eu sou Thiago Campos de Oliveira, sou médico psiquiatra em Salvador, Bahia. E eu desejo a todos vocês uma boa reflexão. Boa noite.